Graças ao Senhor pela palavra que o Senhor está nos dando. O Alexandre, pela manhã, deu um bom alicerce para nós. Começamos muito bem essa conferência. O Senhor nos falou claramente sobre esvaziar-nos. Começamos a ver o capítulo 5 de Mateus, das bem-aventuranças. E o Alexandre nos mostrou, né? Que a primeira bem-aventurança são os humildes de espírito. Mas ele nos mostrou que são aqueles que se esvaziam, aqueles que são pobres de espírito. E graças ao Senhor, nós estamos vendo, né? Felizes, porque deles é o reino dos céus. Deles quem? Para quem o Senhor quer entregar o reino? Para quem o Senhor quer confiar o reino? O Senhor quer confiar o reino para mim e para você. O Senhor quer fazer de nós pessoas felizes. E esse conceito de felicidade, com a nota de rodapé que o Alexandre leu para nós nessa manhã, mudou a minha maneira de pensar. Não é uma felicidade momentânea, não é uma felicidade instantânea, mas é uma felicidade que nós não explicamos. É uma felicidade que vem do trono de Deus. É uma felicidade celestial, que te traz não só alegria, mas também te traz paz. Te traz paz para viver o dia a dia, para andar por essa terra. Andamos na terra, mas quando nós tocamos nessas bem-aventuranças, os nossos olhos estão nos céus. Os nossos olhos estão no trono de Deus. E por isso nós sentimos paz. Porque na presença do Senhor há abundância de paz, de justiça e de alegria. Se nós estamos sendo bem-aventurados, nós vamos estar cheios de paz, de justiça e de alegria. Por isso as bem-aventuranças é realmente uma alegria diferente. É uma alegria celestial. E o que o Senhor quer nos dar nesses dias é essa alegria celestial. Não é a alegria de passarmos 5 dias aqui, como os irmãos falaram no início, e quando acabar a conferência, acabou a conferência, vou voltar para a minha rotina, voltar para o meu dia a dia. Não. É uma alegria que nós voltando para as nossas cidades, para os nossos países, ela vai continuar. Porque é uma alegria que vem do céu. É uma alegria que vem do Senhor. Uma alegria que vem da vida de Deus em nós. Ó Senhor Jesus. E isso foi o que o amado irmão Alexandre nos apresentou essa manhã. E temos que nos esvaziar. Esvaziar dos nossos conceitos, esvaziar das nossas tradições, esvaziar do nosso coração impuro, da nossa maneira de pensar, né? Da nossa incredulidade, de não validar a palavra do Senhor. Muitos pontos nos foram apresentados. E nessa noite, que o Senhor nos dê a graça de continuar falando conosco. Nos dê a graça de continuar dando luz para nós, para sermos iluminados e sermos ainda mais bem-aventurados. Porque é um momento singular o que nós estamos vivendo. O Senhor está abrindo para nós o seu reino. Abrindo e dando para nós o seu reino. Agora, para nós recebermos o reino, vai depender muito da nossa atitude. Vai depender muito da nossa reação. De como nós reagimos ao falar do Senhor. De como nós reagimos à luz que o Senhor está nos dando. Porque eu posso abrir mão do reino. Eu não sei se vocês viram, mas tempos atrás, o príncipe da Inglaterra, ele abriu mão de ser rei, de ser príncipe, ele não quis mais. Com o reino de Deus é a mesma coisa. Se nós não mudarmos a nossa atitude, se nós não buscarmos realmente querer ser recebedor deste reino e ter uma vida contra ou diferente disso, do que o Senhor está nos apresentando, nós não vamos herdar. Nós não vamos ser herdeiros. Nós não vamos estar aptos para receber o reino dos céus. E por isso, nesses dias, o que o Senhor tem falado para nós? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que é o arrependimento? Vem da origem metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. E graças ao Senhor, o livro de Mateus nos trouxe uma visão ainda mais ampla sobre arrependimento.
que não é só a mudança de direção, não é nós estarmos indo nesse caminho, aí eu percebo que eu estou equivocado, faço um 180 e mudo de caminho. Por um lado, essa é uma questão de arrependimento. Mas o Senhor tem nos falado que o livro de Mateus nos apresenta o arrependimento como uma mudança de plano, uma mudança de esfera, uma mudança de vida. Por quê? Porque eu posso mudar para essa direção e continuar tendo a mesma vida, porque eu estou no mesmo plano, estou na mesma esfera. E qual é o título dessa mensagem? O título dessa mensagem é: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nós vemos o que é terrenal, nós vemos o plano que vivemos, nós vemos o exterior, mas Deus, Ele olha o coração. Por isso não é só uma questão de mudança de direção, não é só uma questão de eu estou para cá, agora eu vou virar para cá, porque aqui é o caminho certo. Não, agora é uma questão de como está o meu coração. Eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso mudar a direção do meu coração. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 8, fala de uma bem-aventurança. Fala assim, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Há uma versão que fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se nessa noite nós queremos ver a Deus, nós precisamos saber como é que está o nosso coração. Quem crê que o Senhor está aqui no nosso meio diz amém. Amém. Você está conseguindo ver o Senhor nessa noite? Você está conseguindo vislumbrar o rosto do Senhor nessa noite? Isso vai depender de como está o nosso coração. Isso vai depender aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está na terra, nós não veremos a Deus. Sabe por quê? Porque Deus habita nas regiões celestiais. Porque Deus está nas regiões celestiais. E se nós não mudarmos de esfera, se nós não mudarmos de plano, nós não vamos conseguir ver a Deus. E como isso acontece? Tendo um coração puro. E aqueles que têm um coração puro são felizes. São felizes. Amém? Se você ainda não está feliz, é porque o seu coração ainda não está puro. Se você não está feliz, é porque você ainda não conseguiu ver a face de Deus. Porque quando nós vemos a face de Deus, nós nos enchemos de alegria. Nós somos bem-aventurados. Quem aqui quer ver Deus? Quem aqui quer ver o Senhor? Então vamos ver como está o nosso coração. Vamos fazer um diagnóstico do nosso coração. Vamos fazer uma ressonância magnética. Não sei se esse é o exame mais moderno para isso, né? Mas eu sei que dá para detalhar bastante coisa. Em Jeremias, capítulo 17, versículos extras aí, que eu não passei para os irmãos que estão na tradução. Os irmãos me perdoem, mas capítulo 17 de Jeremias, versículos 9 e 10, fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha que versículo forte. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora olha o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quem esquadrinha o coração é o Senhor. Quem nessa noite está olhando o nosso coração é o Senhor. E Ele vai retribuir conforme a ação de cada um. Ele vai dar segundo o proceder de cada um. O nosso coração, ele é enganoso. Ele é corrupto.
Ele é desesperado em fazer o mal. Mas aleluia, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E Ele está esquadrinhando. O que é esquadrinhar? É olhar minuciosamente. Ver os detalhes. Por exemplo, em casa eu revezo com a minha esposa na limpeza. Só que quando eu faço a limpeza da casa, a minha esposa depois faz de novo. Não é que eu não sei limpar a casa. Eu limpo a casa. Só que eu limpo da minha maneira. Eu pego todos os utensílios, passo a vassoura, tiro o pó, venho com o aspirador, depois pego o esfregão, passo o pano. Aos meus olhos, está limpo. Está perfeito. Mas quando a minha esposa chega em casa, ela pega os utensílios, passa a vassoura, passa o aspirador. E eu falo para ela, o que você está fazendo? Eu já fiz isso. A casa não está limpa? Eu já fiz isso. Ela falou assim, você fez. Mas você reparou que no canto tem poeira? Você viu que em cima tem um pouquinho de teia de aranha? Você viu aqui, não sei, o que ela estava fazendo? Ela estava esquadrinhando a casa. E ela consegue detectar sujeiras que eu não consigo ver. Isso é o que o Senhor faz com o nosso coração. O Senhor, Ele vai esquadrinhando, vai olhando, e Ele olha num cantinho do nosso coração e fala assim, opa, tá vendo aqui? Aqui tem algo enganoso. Vamos tirar? Vamos limpar? Não, Senhor, mas está tudo bem comigo. Não. Achei outro negócio aqui. Está vendo essa teiazinha de aranha aqui, ó? Essa teiazinha de aranha aqui é porque faz muitos dias que você não está orando. Aí criou teia de aranha. Vamos tirar? Como é que eu faço? Orar. Não é verdade? Isso é esquadrinhar. Isso é olhar os mínimos detalhes. Talvez nós olhamos muito superficial. Passamos o olho muito rápido, né? Passa o olho assim, o coração tá bom. Tá funcionando, tá batendo, tá bom. Mas, lá no fundo, o que está oculto no nosso coração? O que está escondido no nosso coração? O que tem nos tirado a face de Deus? Porque os bem-aventurados e puros de coração, eles verão a Deus. Se nós não estamos conseguindo ver Deus no nosso dia a dia, é porque tem alguma coisa no nosso coração. Porque como Alexandre nos mostrou hoje, a palavra de Deus não vai mudar e não vai passar. Ela é verdadeira, ela é pura e ela é real. Não é verdade? Então, essa noite, que o Senhor venha mostrar para nós, com a sua luz, aonde está a sujeira do nosso coração. Por mais que eu pense, não, meu coração está bom, eu estou na conferência, eu vim para a conferência, ou eu estou na minha casa acompanhando pelo Zoom, passei uma semana muito boa, não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade. Se você teve isso, me ensina o segredo, porque passar uma semana sem problema e sem dificuldade é muito de Deus. Mas como está os cantinhos do nosso coração? Como está o mais profundo ali? Ou, como a minha esposa fala, né? Como é que está debaixo do sofá? Como é que está debaixo da cama? Você arrastou os móveis? Não é verdade? Nosso coração pode estar entulhado, cheio de coisa. Né? A Josmã me deu uma lista aqui de situações aqui que está no coração. Jogos, música, videogame, pensamentos, leitura, até preguiça colocaram aqui. E é o que nos afeta, não é verdade? Nos afeta, a gente ri, mas nos afeta. Eu estou na reunião, aí esse negócio chato, levanta, senta, levanta, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Mas a preguiça quer que eu fique sentado. Isso está no nosso coração. E sabe qual foi o maior índice de problema no coração? Instagram.
O que mais tira a sua presença do Senhor? Aqui, na pesquisa que foi feita, foi o Instagram, as redes sociais. E no nosso grupo também, hoje à tarde, na dinâmica, nós vimos que qual é a nossa maior dificuldade? Falta de tempo. Nossa maior dificuldade é o tempo. Mas não é a falta de tempo, é como nós administramos o nosso tempo. É como nós colocamos o nosso coração no tempo. Não é verdade? Porque eu gasto mais tempo olhando o meu Instagram, ou fazendo os meus, não sei se vou falar certo, os fades, não é verdade? Os stories, essas coisas aí, né? E isso acaba fazendo o quê? Com que eu perca tempo. Pode ser coisas boas. Não é que não devemos usar a tecnologia, graças ao Senhor, por causa da tecnologia, não somente aqui em Portugal, mas outros irmãos também estão acompanhando a reunião, estão acompanhando a mensagem, estão recebendo essa palavra por meio do Zoom, usando a internet nas suas casas, que não puderam estar aqui presencialmente. Não é que a tecnologia seja ruim, mas se o meu coração me engana, eu acabo gastando tempo demais nisso. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer para nós um coração puro, um coração limpo, um coração que se esvazia para poder ver a Ele, para poder ver a face do Senhor. Eu não sei se você consegue entender isso, jovem. O que é ver a face do Senhor? Nós, sendo humanos, podemos olhar a face de Deus. Podemos ver Deus face a face. 2 Coríntios fala, capítulo 3, que nós podemos contemplar como por espelho a face de Cristo. E somos transformados de glória em glória, como a imagem do seu Filho. Agora a pergunta é, o nosso coração hoje nos permite olhar para o espelho e ver a face de Cristo ou ver a nossa face? Quem nós vemos quando olhamos para o espelho? Perceberam a diferença? É diferente. Uma pergunta que nós fizemos ali na dinâmica. Hoje, na nossa situação, na nossa condição, nós somos influenciadores da situação ou nós influenciamos a situação? Ou somos influenciados pela situação? Quem influencia quem? Nós somos influenciados pela situação ou nós influenciamos a situação? Porque hoje o que mais tem nas redes sociais são os influencers, não é verdade? Os influencers. O que fazem os influencers? Falam o que pensam. Eles falam o que pensam. E a grande maioria pensa coisas enganosas que nos afasta de Deus. E nós assistimos isso. E nós nos alimentamos disso. E nós muitas vezes fazemos isso. Mas o Senhor, essa noite, Ele está chamando um exército de jovens santos. O Senhor quer nos separar disso. A nossa influência tem que ser em Cristo. Cristo tem que nos influenciar. Cristo tem que nos dar a direção. Cristo tem que mostrar para nós o caminho. O que devemos fazer, como devemos andar, como devemos nos portar, como devemos fazer os nossos stories, os nossos fades. Quando eu faço isso, o que está sendo visto ali? Está sendo visto Cristo? Ou está sendo visto um engano? Porque nas redes sociais todo mundo está feliz. Todo mundo está feliz na rede social. Essa semana eu brinquei até com a minha esposa. Eu falei, eu queria ter a vida que essas pessoas têm aí, porque estão passeando, estão de férias, não falta dinheiro, não tem problema, não tem dificuldade, estão sempre sorrindo, botam os filtros, muitos filtros, não é verdade? Tudo popstar, aquela coisa, maravilha. Mas eu conheço muitos ali, que quando desligam a câmera, estão destruídos, estão destroçados. Sabe por quê? Porque o coração não está puro. Porque não conseguem ver a Deus. E Deus não quer isso para eles.
Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para mim. O que Deus quer nos dar é o reino dos céus. A alegria do Senhor é poder entregar para nós o seu reino. O que Deus mais deseja é entregar para nós o seu reino. Sabe o que é o reino de Deus? Sabe o que é o reino dos céus? É tudo que Deus tem. Deus quer entregar para você, jovem. Deus quer entregar para mim. Mas para isso acontecer, o meu coração precisa estar limpo. O meu coração precisa estar puro. Não pode estar sendo influenciado por aquilo que não vem de Deus. Não pode ser influenciado por aquilo que não é Deus. E por isso eu preciso de uma mudança de plano. Eu preciso sair dessa terra. Eu preciso buscar o que é celestial. Eu preciso andar pelas coisas lá de cima. Eu preciso pensar nas coisas lá de cima. Preciso ter uma vida diferente. E para isso nós vamos ver o exemplo de 2 jovens, que eu acho que vocês conhecem, na Bíblia. Claro. Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, o exemplo do primeiro jovem. Ali, o Senhor fala com Samuel, para Samuel ir até a casa de Jessé para instituir um novo rei, porque Deus não estava contente com o reinado de Saul. Então Samuel se levanta para fazer isso. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 4, fala assim, 1 Samuel 16, 4, vamos ler do 4 ao 7. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhes ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? E respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidaram para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Imagina a cena. Samuel chega, as pessoas ficam com medo, porque era um profeta de Deus. Veio em paz? Sim, vim em paz, vim sacrificar. Encontra Jessé, convida para o sacrifício e vai até a casa de Jessé. Samuel entra na casa de Jessé, todo contente, olha para o primeiro filho de Jessé. Um homem alto, bonito, forte, todo musculoso, olhos claros, cabelos ao vento. Não é verdade? Aí ele olha assim, agora o Senhor está diante do seu ungido. Certamente esse é o rei, porque olha a postura dele. Ele é um influencer. Olha como ele anda. Ele flutua quando pisa no chão. O Senhor falou, não é ele não. Olha que palavra forte, eu rejeitei ele. E no versículo 10, fala que fez passar os 7 filhos de Jessé. Se continuarmos lendo o texto, vai falando, veio o filho tal, não é esse. Veio outro, não é esse. Veio outro, não é esse. Passou os 7, não é nenhum desses. Aí Samuel falou, Jessé, acabou os seus filhos? Não tem mais ninguém? Jessé tinha bastante filho, hein? Falou, não, tem mais um, o mais novo. Onde está o mais moço? Está cuidando das ovelhas. Guarde bem isso. Está cuidando das ovelhas. Então vai lá e chama. Chama ele. Fala para ele vir aqui. E aí chegou Davi. Quando chega Davi, aí o Senhor fala, toma o chifre e unge, porque esse é o meu escolhido. E aí Jessé unge a Davi.
E olha o testemunho que Deus dá de Davi. Atos, capítulo 13. Abra sua Bíblia, em Atos, capítulo 13, versículo 22. Olha o testemunho. E tendo tirado a este, levantou-se-lhe o rei Davi. Tirou Saul, levantou-se o rei Davi. Do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu fará toda a minha vontade. Sabe quem está falando aqui? É Deus. Qual foi o testemunho que Deus deu do primeiro filho de Jessé? Esse não, esse eu rejeitei. Mas quando Davi chegou, quando Davi entrou, qual foi o testemunho que Deus deu? Achei a Davi. Achei a Davi. Essa noite o Senhor quer te achar, jovem. Essa noite o Senhor quer me achar. O Senhor está nos procurando. Davi era perfeito? Não. Pegarmos a história de Davi, Davi cometeu muitos erros. Mas olha o testemunho. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Davi era segundo o coração de Deus. Davi cometia erros? Cometia. Mas quando ele era iluminado, sabe o que ele fazia? Ele limpava o coração. De que maneira? Se arrependendo. Ele se arrependia. Ele mudava de plano. Ele mudava de esfera. Ele era transportado para as coisas de Deus. E essa noite é o que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer vir com luz para o nosso coração. Ele quer mostrar onde estamos falhando, para nos levar para o que é celestial, para trabalhar em nós, para trabalhar o nosso coração, para que o nosso coração seja segundo a sua vontade, e não segundo a minha vontade. Vivemos hoje uma geração da minha vontade. Não é verdade? Se pegarmos a geração de hoje, as pessoas do mundo hoje, e aplicarmos Mateus capítulo 7, a oração, não é seja feita a tua vontade, mas seja feita a minha vontade. Somos a geração que quer que seja feita a minha vontade. Há um discurso, né? Por exemplo, um discurso muito forte agora. Meu corpo, minhas regras. Não é isso? Se eu tiver errado, vocês me ajudem, jovens. Como diz o Alexandre, eu sou um jovem com um pouco mais de tempo. Mais tempo sendo jovem. Mas não é isso? Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Mas nós, como os filhos de Deus, se fizermos isso ou se pensarmos assim, desconsideramos o que Paulo falou em Coríntios. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Deus Altíssimo. Então não é o meu corpo, minhas regras. É o meu corpo e as regras de Deus. É minha vida, mas debaixo da lei de Deus. Debaixo da palavra de Deus, debaixo da direção de Deus. Sabe por que Saul perdeu o reino? Porque Saul não deu atenção à palavra de Deus. Por duas situações. Ele foi orientado por Samuel, ele não obedeceu. E quando Samuel chegou, falou assim, Deus ia confirmar o teu reino, mas por causa da tua desobediência, você acabou de perder o reino. Precisamos dar atenção à palavra de Deus. Não é essa questão de meu corpo, minhas regras. Eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso. Não. Isso é o que o mundo prega. Isso é o que os influencers pregam. Nós somos servos. Somos filhos de Deus. Devemos dar atenção à palavra de Deus. Devemos dar atenção para aquilo que o Senhor está falando. Senão nós seremos rejeitados. Quem aqui quer ser rejeitado? Ainda bem que ninguém falou amém. Senão está prestando atenção. Agora, a frase que todo mundo quer ouvir, eu quero ouvir. Servo fiel e prudente. Fostes fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem quer ouvir essa frase? Quem quer ouvir essa frase? Agora, para nós ouvirmos essa frase, nós precisamos ser segundo o coração de Deus. Se o nosso coração não é segundo o coração de Deus, nós vamos ouvir a outra frase.
eu rejeito você. Sai daqui, porque não cogita das minhas coisas. Senhor Jesus, por que Davi era especial? Porque Davi era diferente. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Só que agora nós vamos ler na King James. 1 Samuel 16, 12, na versão King James. Fala assim: Jessé mandou chamá-lo. Chamar quem? Davi. Olha a descrição de Davi. Era ruivo, de belos olhos, saudável, admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Davi era igual aos seus irmãos. Era ruivo, bonito, olhos bonitos. Por que descreveu assim? Porque o primeiro irmão também era. Mas o que Davi tinha de diferente dos seus irmãos? Que palavra chama a sua atenção nesse versículo? Porque a descrição aqui é igual dos seus irmãos. Era ruivo, de belos olhos, admirável aparência. Mas qual palavra entra nesse versículo que não foi citado dos irmãos de Davi? Davi era saudável. Percebe? Davi tinha um coração saudável. Por quê? Quando Samuel chega na casa, quem está na casa? Os 7 irmãos. E aonde está Davi? Está lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele. Está servindo. Não está à toa em casa. Não está à toa na frente das redes sociais. Não está maratonando série da Netflix. Está servindo. Está buscando, está cuidando das coisas do pai. Por isso Davi era alguém de coração para Deus. Por isso esse testemunho de Atos fala isso. Ele é segundo o meu coração, porque Davi estava preocupado em fazer a vontade do pai. Davi não estava preocupado em apenas ter uma boa aparência, ser o garoto ou a garota da escola, o mais cobiçado ou a mais cobiçada. Não! Davi estava preocupado com as coisas de Deus. Davi estava preocupado com as coisas do Pai. Isso fazia com que Davi fosse saudável. Daniel capítulo 1. Também na King James. Daniel capítulo 1, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Essa experiência vocês também já conhecem, né? O povo de Israel é cativo por Babilônia. O rei manda escolher os mais formosos e mais fortes de todos os príncipes, e ali para poder servi-lo, entre eles estava Daniel e seus companheiros. E aí o responsável do rei de cuidar dessas pessoas falou: vocês podem comer de toda a fina iguaria que está na mesa do rei. Vocês podem comer e beber à vontade. E Daniel, com seus amigos, tomou uma firme decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei. E aí falou para ele: dá-nos só verduras e legumes. Preciso muito aprender com essa passagem. E o rapaz ficou preocupado, o chefe de cozinha ficou preocupado. Falou: mas se vocês comerem só isso, vocês vão ficar fracos. E o rei certamente vai cobrar isso de mim, pode até me matar por causa disso. Aí Daniel falou: não, faça uma prova. 10 dias. 10 dias comendo isso. E o resultado? Daniel 1,15. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Jovem, você quer estar saudável? Você quer estar forte? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se alimentar. Mas não é da mesa do rei. O mundo hoje quer nos oferecer 1000 coisas. 1000 coisas. O irmão até falou, até mais do que isso, né? Mas se nós tivermos esse coração de não nos contaminarmos com as finas iguarias, porque são finas iguarias, são coisas que vai nos agradar. Não são coisas assustadoras.
Não é verdade? O Alexandre deu um exemplo hoje. Gostamos de comer hambúrguer com batata frita. Não é verdade? Nós jovens gostamos disso. Talvez alguns gostem aí de frango frito, pizza, não é verdade? Agora, quantos aqui gostam de brócolis? Ó, tem bastante, hein? Surpreendeu. Espero que não seja só aparência, né? Espero que não seja só aparência. Eu não gosto de brócolis. Por não gostar de brócolis, dificilmente vão me apresentar um prato de brócolis. Mas agora, né, tomar uma hamburguesa, uma pizza ou uma picanha, como nós brasileiros gostamos, né? Hein, Carlos? Aquela gordurinha fritando, aquele barulhinho estralando. É isso que vai ser oferecido. Só que esse tipo de comida, o que ele faz? Faz mal para o nosso coração. Enche o nosso coração de gordura e vai chegar um momento que o coração vai parar. Essas são as finas iguarias, que são apetitosas, que nos gostam, mas que vai trazer um dano para a nossa vida. Mas Daniel, por tomar essa decisão, e jovens, essa noite nós precisamos tomar uma decisão forte diante do Senhor, fez com que eles fossem mais saudáveis e mais fortes. Não é verdade? Mais saudáveis e mais fortes. Passamos por provas, vamos ser atribulados. O Senhor Jesus falou isso no Evangelho de João. No mundo tereis aflições. No mundo passareis por aflições. Os jovens que estavam conosco na atividade da tarde falou que o período para eles mais complicado, os universitários, é o período de provas. Final de semestre, vem todas as provas e aí é o período que eles mais têm dificuldade. Mas por que tem dificuldade? Porque tem as provas. E nós seremos provados. Nós seremos tentados. Você acha que Satanás está feliz com jovens se levantando para servir a Deus? Você acha que Satanás está contente porque estamos saindo às ruas e orando pelas pessoas? Você acha que ele está feliz, batendo palma? Muito bem, meu fim está chegando. Não. Interessante que no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? Ele, de passear pela terra. No capítulo 2, a mesma coisa. Satanás, de onde você vem? De rodear a terra. E o Alexandre nos mostrou hoje pela manhã. Ele está rodeando a terra como um leão. E ele quer devorar. E sabe quem ele vai devorar? Ele vai devorar aquele que está fraco e não está saudável. Aquele que tiver um coração fraco, um coração que não é saudável, é esse que Satanás vai devorar. Agora, nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos mudar a nossa constituição. De que maneira? Tendo um coração saudável. Agora, vamos aqui ver alguns sintomas de um coração que está doente. Como eu falei, estamos fazendo aqui um check-up, fazendo uma ressonância do nosso coração. Primeiro ponto, incredulidade. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Como é que fala? Hebreus 3,12, fala assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se eu perguntar aqui, quem crê em Deus, todo mundo vai levantar a mão. Quem crê em Deus? Todo mundo levantou a mão, ainda bem. Muito bom. Mas agora, no nosso dia a dia, diante das situações, nós cremos em Deus ou muitas vezes atuamos por nós mesmos? Isso é incredulidade. Nós cremos que Deus pode fazer ou nós ajudamos a Deus? Quando vem um pedido de oração por cura, nós oramos crendo que Deus pode curar ou nós simplesmente oramos e não cremos que Deus pode mudar? Quando nós estamos aqui nessa conferência, nesses dias, ouvindo a palavra do Senhor, nós cremos que Deus pode mudar a nossa história ou nós não cremos que Deus pode mudar?
Ou caímos naquela síndrome, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. É isso mesmo? Para mim não tem mais jeito, não tem mais esperança para mim. Isso é um coração de incredulidade. Isso é não crer que Deus pode fazer. Senhor Jesus, não vamos ter, irmãos, porque esse coração nos afasta de Deus. Esse coração é um coração sujo que não nos permite ver a Deus. Segundo sintoma, sermos insensíveis. Não ter sensibilidade. Lucas capítulo 7, versículos 31 e 32. Lucas capítulo 7, 31 e 32. A que, pois, comparareis os homens da presente geração? E a quem são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Sabe o que é isso? É um coração insensível. Um coração insensível é aquele que, quando vem a palavra de Deus, vem a palavra profética, não reage. Não tem reação. Ou até mesmo faz aquela coisa de: essa palavra não é para mim. Essa palavra é por irmão tal. Quando nós julgamos assim, estamos sendo insensíveis. Não, eu não. Meu coração está bom. Eu não preciso ouvir essa palavra. É um coração insensível. Se Deus está nos mandando essa palavra, é porque nós precisamos ouvir essa palavra. Se Deus está falando sobre o coração, é porque nós temos que realmente ver como está o nosso coração. Não vamos ser insensíveis. Estamos na reunião, os irmãos tocam hinos, e como nós estamos? O mundo hoje quer me oferecer. Você viu ali, ó? Você viu ali, ó? Ah. Sabe o que é isso? Insensível. É um coração insensível. Ou então, o Alexandre está lá na Alemanha, compartilhando a palavra aqui no telão, como não tem ninguém presencial. Sabe como é que eu estou na cadeira? Estou assim, ó. Olho para o lado, olho para o outro. Ah, insensível. Às vezes até dormimos na cadeira, né? Dá uma pescada. Não estou dizendo que isso é mal. Podemos estar cansados, podemos vir de um trabalho, mas se nós não viemos de um trabalho, não trabalhamos a noite inteira ou coisa do gênero, e dormimos, é porque estamos insensíveis. Ou não prestamos atenção, ou não anotamos, ou não estamos atentos ao que o Senhor está falando. Sabe o que é isso? É tocar flauta e ninguém dançar. É trazer lamentações e ninguém chorar. Insensíveis. Terceiro ponto, viver de aparência. Mateus, alguém já até riu aí, Mateus capítulo 15, versículos de 7 a 8. Mateus 15, de 7 a 8, como é que fala? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está... De novo, este povo me honra com os lábios, mas... Isso é aparência. Não é verdade? Podemos estar aqui sentados nessa conferência, você pode estar aí na sua casa ouvindo pelo Zoom, mas o coração pode estar longe. Seu coração pode estar lá no seu trabalho. O coração pode estar lá na sua escola. O coração pode estar lá, como o Alexandre falou, né? Naquele menino que tem que olhar para mim, ou naquela menina que tem que olhar para mim, porque se não olhar para mim eu vou morrer. Mas eu estou aqui. O mundo hoje quer me oferecer. Senhor, aquele menino, Senhor, me oferece aquele menino. Oh, nananana. Isso é aparência. Não é verdade? Aparência. O Senhor quer nos olhar face a face. O
O Senhor não quer que a gente esteja longe. Por quê? O desejo de Deus é enviar Cristo a essa terra, morrer, ressuscitar, derramar o sangue, perdoar os pecados, é para nos reconciliar com Deus. E o que é reconciliação? É trazer de volta à presença aquele que estava afastado. Esse é o sentido da reconciliação. Se nós fomos reconciliados com Cristo, nós precisamos estar em Cristo. Porque senão não faz sentido. E a aparência é você aparentar que está em Cristo e na verdade não está. Que é o que as pessoas vivem nas redes sociais. Uma aparência de que está tudo bem, mas não está. Estão vazias, estão tristes, estão com depressão, estão com síndrome do pânico, estão desesperadas por seguidores, por like, por joinha. Deixa o seu joinha aí. E quando não tem joinha, como é que fica? Fica deprimido, fica triste, porque não teve o joinha. Sabe qual é o melhor joinha que nós precisamos receber? É de Deus. Amém. A aprovação nossa tem que vir de Deus. Amém. Porque se Deus nos rejeitar, acabou para nós. Os filhos de Jessé foram rejeitados. Mas quando Davi entrou, Deus se alegrou. Falou, achei a Davi. Uau, depois de 7 marmanjões aí, eu achei a Davi. Um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nessa noite o Senhor quer nos achar. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Deus quer falar para nós, achei a Tarik, achei a Michele, achei a João, achei você que está aí no Zoom, você que está na Alemanha. É uma expressão de alegria. Deus está regozijante porque Ele achou alguém que é segundo o seu coração. Imagina ser igual ao coração de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco. Nos livrar da aparência, nos livrar da insensibilidade, nos livrar da incredulidade. Ó Senhor Jesus, aleluia, porque nós estamos na era da graça. Aleluia, que nós estamos na era do arrependimento. O Senhor está nos dando uma oportunidade de nós mudarmos. Jovens, o Senhor está dando uma oportunidade de mudança. O Senhor está nos dando muitos avisos, muitas placas. Olha, faça o retorno. Faça o retorno. Vive de maneira diferente. Anda na terra, mas põe os olhos no céu. Vive na terra, mas vivendo nas coisas celestiais. Buscando as coisas do alto. Essa mudança Deus quer fazer conosco. Mas quando o nosso coração está dessa maneira, sujo, insensível, incrédulo, de aparência, olha o que acontece. Lucas capítulo 9, na King James. Lendo isso aqui, irmãos, eu fiquei, assim, primeiro, vislumbrado e segundo, em choque. Porque era a minha realidade. Lucas capítulo 9 fala de Jesus chamando Pedro, Tiago e João para um monte para transfigurar. E eu li essa passagem na King James e eu fiquei assim, falei, Senhor, eu preciso muito crescer em vida ainda, eu preciso muito aprender com o Senhor. Olha a situação. Jesus levou eles para o monte, versículo 29. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, e suas roupas ficaram alvas, e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Olha a cena. Jesus escolhe 3 dos 12. Olha o primeiro privilégio. De 12, ele chamou 3. Levou para um lugar especial. E Jesus começou a orar. E a sua aparência foi mudando. E ele começou a ficar luminoso. Olha que coisa louca. E as suas roupas começaram a resplandecer como um relâmpago. Ele estava se transfigurando, ele estava mostrando o quê? A manifestação do reino dos céus. E 3 dos 12 tiveram o privilégio de estar ali. Imagina se você fosse convidado, jovem. Imagina se você fosse chamado para isso.
para esse momento de você ver a glória de Deus sendo manifesta na carne, que é isso que vai ocorrer quando Cristo voltar. Nosso corpo se tornará em glória. E Jesus estava mostrando para eles, orando, estava mudando a sua feição, estava se tornando em glória. Olha o versículo 30. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Era Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Jesus orando, mudando a sua feição, reluzindo como um relâmpago, surge 2 homens nessa glória, começa a conversar com Jesus. Vocês pararam para pensar por que esses 2 homens apareceram para conversar com Jesus? Porque Jesus havia chamado os 3. Versículo 32. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Olha a situação, jovens, olha a situação. Quando o nosso coração está carregado, quando o nosso coração é incrédulo, quando o nosso coração é insensível, quando o nosso coração vive de aparência, Jesus está mostrando a sua glória, Jesus está mostrando o reino, Jesus está mostrando os milagres que Ele está fazendo, por meio do Posso Orar por Você, por meio da comportagem dinâmica, os frutos estão surgindo, as pessoas estão sendo salvas, Jesus está mostrando tudo isso, e sabe como é que a gente está? Dormindo profundamente. Se os discípulos não estivessem dormindo profundamente, talvez Elias e Moisés não precisavam aparecer para conversar com Jesus. Nessa noite, o que o Senhor quer fazer conosco é que nós não possamos estar dormindo profundamente. Ele quer mostrar a glória dele para nós. Ele quer aparecer para você de maneira especial. Ele quer se dar para você de maneira especial. E nós não podemos ficar dormindo profundamente. Ó Senhor Jesus. Só que o que aconteceu? Pedro despertou, eles despertaram. Mas despertaram do súbito e viram fulgoramente a glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Aí Pedro despertou, eles despertaram, falou, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Muito bom estarmos aqui. Aí Pedro já tentou dar uma consertada, né? Vamos fazer 2 tendas, 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e tal. Por que ele começou a falar isso? Porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele estava dormindo. Aí veio uma nuvem, envolveu eles ali, eles ficaram assustados. Olha o versículo 35. Deus falou com eles. Enquanto Pedro estava falando ali, vamos fazer as tendas, é muito bom estarmos aqui, e não sei o quê. Aí Deus falou, Pedro, quieta-te, agora eu vou falar. Agora escuta. Então, dela propagou-se uma voz, afirmando. A voz de Deus, ela vem para afirmar. Este é o meu filho, o escolhido. A ele dai. Tem jovens que estão dormindo ainda. Este é o meu filho, o escolhido. A ele dai. Para quem nós temos que dar atenção? Para quem nós temos que dar atenção? E por que damos atenção às redes sociais? E por que damos atenção às séries? Por que damos atenção a filmes? Volto a falar, não é que seja mal, mas Eclesiastes nos mostra que há tempo para tudo. E no final da nossa dinâmica, nós descobrimos que o problema não está no tempo, está no nosso coração. O problema está em onde nós aplicamos o tempo, aonde nós aplicamos o nosso coração. Jesus aqui se glorificando, mostrando, manifestando o reino para os 3 discípulos ali, e eles estavam dormindo profundamente. Uma segunda passagem semelhante. Mateus capítulo 26, versículo 29, a partir do 29. Jesus leva novamente os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar no Getsêmani.
Jesus muito angustiado, porque estava chegando a sua hora. Estava chegando o momento dele tomar a cruz, dele morrer por nossos pecados. E aí ele chamou esses 3 discípulos para orar. Mateus 26, 39 fala assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, versículo 41. Porque não, para não entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é? Mas a carne é? Qual era o segredo de Davi e de Daniel? Saudáveis, fortes. A carne é? A carne é fraca. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou novamente, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. Jovens, é chegada a hora. Jovens, é chegada a hora. Não é mais tempo de nós dormirmos e nem repousarmos. Sabe por quê? Porque está próximo o reino de Deus. Em espanhol fala que é chegado o reino de Deus. Já chegou. Já estamos vivendo o reino de Deus, o reino dos céus. Porque se nós não vivermos hoje esse reino, se nós não vivermos baixa autoridade, não aprendermos a andar com Cristo, a viver por Cristo, baixo a palavra de Deus, naquele dia nós não seremos dignos de receber o reino. Por isso essa palavra para nós é de advertência, é de ajuda, é uma palavra de amor, porque há tempo, aleluia, que ainda há tempo de nos arrepender, há tempo de mudar de esfera, há tempo de mudar de plano, há tempo de pegar o contorno, vendo tantas placas, tantos sinais, volta, muda o caminho, jovem, muda o caminho, jovem, vai para o caminho do arrependimento, muda o coração, muda a atitude, muda a ação, muda de vida. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 13, na King James. Romanos capítulo 13, versículo 11. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora, depois de diagnosticar o nosso coração, vamos tratar com ele. Vamos medicar o nosso coração. Romanos 13, 11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Vocês sabem discernir o tempo que estão vivendo? Vocês conseguem discernir o que estamos passando hoje? Você sabe por que nós estamos passando por uma pandemia? Vocês sabem por que está existindo muitas catástrofes na Terra? Vocês sabem por que a economia está ficando ruim? Vocês conseguem discernir os tempos? Porque é chegado o reino. E o Senhor está falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Precisamos aprender a discernir os tempos. Pois que já é hora, jovens, de despertardes do sono. Porque agora, não é ontem, não foi ontem, não será amanhã, mas é agora. A nossa salvação está mais próxima. A nossa salvação está mais próxima. Sabe o que é a nossa salvação? É nós reinarmos com Cristo. É a segunda vinda do Senhor. É esse arrependimento que Jesus está falando. Está mais próximo do que quando cremos. E não importa se você creu ontem, se você creu há uma semana, se você creu há 30 anos, não importa. Está mais perto. Está mais perto. Por isso, jovens, já é hora de despertar. Por isso já é hora de cuidar do coração. Provérbios fala que do coração procede as fontes da vida.
Se procede às fontes da vida, a gente tem que cuidar. Provérbios 4, 23. Guarda, cuida do coração, desperta. Desperta do sono, jovem. Ó Senhor Jesus. Não é fácil. É uma luta. Eu vim de avião para cá e eu fiz conexão em Lisboa. Barcelona, Lisboa, Lisboa, Porto. Saindo de Barcelona estava tudo bem. Céu azul, tudo tranquilo. Pousando em Lisboa, o clima em Lisboa estava diferente. Estava chuvoso, era 2 horas da tarde, o céu estava preto e muito vento. E aí eu embarquei no avião para vir para o porto. E aí o piloto já falou, já avisou. Falou, as condições climáticas é de chuva, temos fortes rajadas de vento e podemos ter alguns balanços na decolagem, balançar um pouco na decolagem. Ok, tranquilo, vamos lá. Senhor Jesus, seja feita a tua vontade. O avião embicou na pista, eu tive o privilégio de sentar na janela, na asa do avião, a asa estava balançando, e eu ali olhando, e aí o céu preto, e a chuva e o vento estava contrário, e o avião foi. E eu, Senhor Jesus, dá potência nesse avião, não dê problema na turbina. O avião começou a dar umas balançadas, e eu puxa esse manche, levanta esse avião. O avião levantou. Só que o vento era contrário. E ele levantava e fazia assim, e ia subindo. Ia subindo. E eu, vai, força, força avião, vai, força, força. E aí ele rompeu as nuvens. Quando ele rompeu as nuvens, acabou o vento. Acabou a chuva, estava azul e tinha sol. Falei, poxa, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa visão. Sabe o que eu percebi, irmãos? Se o nosso coração está sujo, o dia vai ser chuvoso, vai ser de ventos contrários e o céu vai estar negro. E nós vamos ficar com medo. Vai ou não vai? Como a Michelle falou, se fosse ela, descia do avião, né? E aí, desço do avião ou fico no avião? Creio ou não creio? Confio ou não confio? O Senhor está voltando ou o Senhor não está voltando? É isso mesmo ou não é isso mesmo? Mas quando nós tomamos o caminho do arrependimento, que é o caminho de nos levar para o que é celestial, nos tirar dessa terra, nos tirar desse plano, pode ser que no processo de subida, você ainda balance, você ainda seja golpeado pelo vento, você ainda não consegue ver o céu azul. Mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente precisa perseverar. A gente precisa perseverar, continuar subindo, continuar invocando, continuar orando, continuar lendo a palavra, continuar buscando. Senhor Jesus, Senhor, eu não consigo, mas me ajuda, Senhor. Senhor, esquadrinha o meu coração, tira o que é impuro, eu quero ver a Tua face, eu não quero ficar indiferente à Tua palavra, eu não quero ficar longe de Ti. Davi escreveu muitos salmos a esse respeito. Posso morrer na mão dos meus inimigos, mas não aparte de mim a Tua face. Não tira a Tua face de mim, Senhor. Me socorre, esteja comigo. Porque é o que nós temos de mais precioso. Mas quando nós rompermos isso, quando nós chegarmos no celestial, nós vamos ser bem-aventurados. Sabe por quê? Porque nós vamos ver a Deus. Porque o nosso coração vai estar limpo. O nosso coração vai estar puro. O céu vai estar azul. O sol vai estar brilhando. Nós vamos estar alegres porque conseguimos romper isso. Vamos estar seguros. Não vamos mais balançar. Mas para isso acontecer, precisa haver um esforço da nossa parte. Precisa haver uma decisão da nossa parte. Precisa haver um arrependimento da nossa parte.
Eu preciso buscar as regiões celestiais. Eu preciso buscar esse arrependimento. Eu preciso aprender a ser humilde, a ser simples, me esvaziar e ser obediente. Obediente ao falar de Deus, obediente à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, e nós temos recebido muita palavra, e uma delas tem sido bastante enfatizada, 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19 fala assim: temos assim tanto mais confiada a palavra profética. Quem aqui tem recebido a palavra profética? Amém. Quem aqui crê na palavra profética? Amém. Quem aqui crê no poder da palavra profética? Amém. Isso é ter confiança. E muito mais confirmada a palavra profética. Fazeis bem e atendê-la. Lembra o que Deus falou lá em Lucas? Dai total atenção a Ele. Atender é dar atenção à palavra profética. A palavra que o Senhor está nos dando. Pela manhã nos foi mandada a palavra profética. Agora à noite o Senhor está nos dando a palavra profética. Amanhã de manhã o Senhor vai seguir falando a palavra profética. Por isso, jovens, não percam o foco. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos vossos corações. Sabe onde vai nascer a estrela da alva? No nosso coração. Olha como o coração é importante. Olha como o coração é importante, jovens. Olha como o nosso coração é importante. É onde Deus quer trabalhar, é onde Deus quer ganhar, porque nos faz ver Deus face a face, nos faz ver a face de Deus, e Deus se manifesta por meio do nosso coração. Por isso o Provérbios fala que Ele é a fonte da vida. Por isso vamos guardar o nosso coração, guardar o nosso coração de toda a incredulidade, de toda a aparência, de toda a insensibilidade, não nos contaminarmos com as coisas dessa terra, tomar uma firme decisão essa noite, fazer uma oração diante do Senhor. Salmos 51, 10. Ó Senhor Jesus, para terminar. Salmos 51, 10. Como é que fala? Cria em mim, ó Deus, um coração Agora vamos ficar de pé e vamos ler esse versículo como nossa oração. Você que está em casa, você que está na Alemanha, faça a mesma coisa. Fica de pé e ora esse versículo. Fala com desejo, irmão. Vamos falar com desejo. Pedir para o Senhor nos dar isso. Amém? Cria. Amém. Cria em mim. Esse é o desejo do Senhor. Nessa noite, se você foi iluminado com a palavra do Senhor, se você recebeu essa palavra como ajuda, fique de pé para que a gente possa orar por você. Vamos terminar essa reunião com uma oração. Se você sente que precisa ter um novo coração, coração renovado, fica de pé para que a gente possa orar e terminar essa mensagem. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, pelo momento que nós vivemos. Obrigado, Senhor, pela era da graça. Obrigado, Senhor, pela era da oportunidade. Senhor, nós queremos nos despertar. Queremos despertar do nosso sono, Senhor, para termos um novo começo, para nos voltarmos a Ti. Senhor, nos arrepender, sermos mudados de esfera, sermos mudados de plano. Queremos viver no que é celestial. Queremos viver na Tua presença. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós pedimos a Ti. Cria em nós, ó Deus. Cria em nós, ó Deus. Cria nessa geração. Cria nos jovens, Senhor, um coração puro. E renova dentro de nós. Renova o nosso espírito. Renova o nosso encargo. Renova o nosso amor. Renova a nossa dedicação. Renova o nosso entusiasmo. A nossa excelência para Te buscar, para Te amar. Senhor, não queremos contaminar com o mundo, com as coisas dessa terra. Embora andamos na terra, queremos ter os olhos postos no céu.
queremos ter os olhos postos no Teu trono, da onde vem o nosso socorro, de onde vem a Tua autoridade, e que o Senhor, quando olhar para essa terra, possa olhar para essa geração e falar: achei uma geração que é segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada jovem, obrigado pela vida de cada casal, obrigado pela vida de cada irmão, aqueles que estão assistindo pelo Zoom, aqueles que estão em casa, que estão lá na Alemanha. Senhor Jesus, renova o nosso coração, trabalha em nós somos a geração final e nós vamos avançar contigo, Senhor Jesus. Amém.